Começando mais um programa de esportes na Três Passos TV. Hoje a gente vai falar do jogo do Inter contra o Atlético Mineiro, placar elástico. Já vamos enganchar, começar mostrando os melhores momentos. Que o Inter ganhou de 3-0 do Atlético Mineiro no Beira-Rio, né? Na estreia do Cuca. Eu não esperava um jogo tão elástico, ainda mais pela parte do Inter, né? Eu achei que na estreia do Cuca, pelo menos, no mínimo, parelho, 1-1, 2-1 pra algum ia ser, né? Mas não se mostrou. Todo lado tricolor do Rio Grande do Sul achou assim que o Cuca ia vir e ia frustrar a torcida colorada, mas eu acho que frustrou a própria estreia do Cuca. Sim, exato. Complicado. Eu achava que ia pelo menos dar 2-1, 1-1, 2-2, né? Mas não. Pois é. Foi elástico e rápido, né? Eu até tinha uns comentaristas falando que, vamos dizer, o placar não refletiu ao jogo, né? Só que o Inter foi mais aproveitador das chances, né? Que teve. Isso é um problema, né? Porque a torcida, no geral, não vê isso. Ela vai comemorar como se fosse o time tivesse se tornado o melhor time do mundo. Sim. Mas no primeiro tempo, por exemplo, que eu tava ouvindo em rádio, a posse de bola ainda estava na mão do Atlético. O Inter tinha 30 e poucos %. Mas já tinha feito 3 gols, então ele tinha aproveitado as oportunidades e até tinha criado bastante também, no final das contas, porque o Atlético tá mal de criação, de finalização. Sim, é verdade. Não, o Atlético, ele tá uma draga, né? Deixa eu até ver aqui na minha outra tela. No Brasileirão, eles estão ruim. Que antes eles perderam pro Corinthians, né? Antes do Inter, perderam pro Corinthians 2-1. Em casa. Em casa, né? De virada, né? E Sim. Antes disso eles empataram com o Cuiabá 1-1, fora de casa, né? Mas, enfim, o Cuiabá, né? Cuiabá com o Atlético Mineiro não tem comparação. É complicada a coisa. Daí, antes disso, eles ganharam do Botafogo e antes disso eles tinham sido eliminados na Copa do Brasil, né? Exatamente. Eu tô aí... eles foram eliminados pelo Flamengo, verdade. Pelo Flamengo. Eu tô por hoje, né? Eu tô pensando que tomara que o Atlético resolva jogar hoje. Contra o Palmeiras? Ninguém quer o Palmeiras campeão. Não, a gente quer eliminar logo pra não ter a chance. Sim, claro. Cortar o mal pela raiz, né? Na nossa simulação, eu vou dizer assim, na final, eu sempre torço pelo pessoal da minha família ser bastante colorado, eu sempre tô secando o Inter. Mas, cara, eu ainda não acho que o Inter é tudo aquele time e tal. Mas, sinceramente, corre o risco do Inter esse ano ganhar a própria Sul-Americana. A Sul-Americana ganha. Se ele jogar bem, só que tem aquela história, né? O Inter um dia é o Internacional e outro dia é o que perde pro Globo lá. Não, mas desde que o Mano veio, ele deu uma organizada boa na casa do Inter, né? É uma organizada, só que normalmente quando o Inter faz fiasco, normalmente é falhas individuais. Né? No caso do Globo, um pouco foi do goleiro, mas os caras sempre tem Quando a zica vem, meu amigo, é brabo. É brabo, é verdade. Não, mas o Mano, ele veio, vamos dizer, ele deu... Vamos dizer, o Inter, ele era muito mal organizado dentro e fora de campo, parecia, né? Que dentro de campo eles não se entrosavam e fora de campo parecia que os jogadores nem sabiam quem era o outro, né? Pra tu ter um time que funciona, né, em todos os aspectos da vida e tudo. A impressão que dava é que não tinha alguém que comandava. Exato. Alguém que tu pensasse nele quando fosse falar do Inter como aquela pessoa que é responsável. Sim. Uma coisa vale a pena falar, no programa passado eu ia falar, eu acabei esquecendo e me lembrei agora. O alemão, que o atacante do Inter no momento, né? Ele tinha o menor salário do elenco, o alemão. E era o que o melhor jogava na maioria dos jogos, né? O que mais tinha vontade. Sim, e tudo mais. Contra o Palmeiras destruiu, cara. Sim, exato. E o Inter por pouco não arranca o empate, né? Contra o Palmeiras. Sim. Na rodada passada. E o alemão ganhou um aumento de salário, né? O único que mereceu no Inter. Não sei se no ganhou. Final das contas, né? É o único que mereceu. O problema de contratar jogador é que se você contrata com salário alto, você não consegue diminuir. Né? Que tem alguns que merecem, né? Ontem mesmo tava vendo os comentários do Corinthians. Tem uns 5 jogadores velhos lá que ganham uma grana alta. Sim. E boa parte deles estavam lesionados, não podiam jogar ontem, e os que entraram mal pra caramba.
Sim, é verdade. O Corinthians tentou jogar no início, né? No início até tava tentando, né? Mas depois que tomou o primeiro gol, apagou o time, né? Do Corinthians. Brincadeiras à parte, né? Como diz o povo, o jogador deu a entrevista dizendo, o Corinthians tava bem. Até o hino nacional, depois que apitou o começo. Depois a gente vai falar mais desse jogo, preparei os melhores momentos e Sim. tudo mais. Mas nesse jogo do Inter, o que dá pra dizer, o Inter entrou e aproveitou as chances que teve, né? O Atlético teve muita chance também, o Atlético Mineiro teve muita chance. Só que não aproveitou as chances, né? O Inter botou a bola na rede, né? Propriamente dito. O Maurício foi. Até fizemos uma enquete na 3 Passos TV no Instagram, inclusive segue nós no Instagram. Arroba 3_passos_TV. Que a gente faz enquete e aparece aqui no programa as opiniões de vocês. 3 ou não me lembro agora o número exato de pessoas, mas várias pessoas botaram que o Maurício foi o melhor em campo, né? Justamente pelos 2 gols, né? E o primeiro gol, principalmente, foi muito bonito do Maurício, o chute fora da área, né? Muito belo o gol. Mas enfim. Acho que é isso que tinha que falar. O Inter tem agora nós vamos falar do Inter e Melgar, que tem um jogo, esse é um jogo importantíssimo pro Inter, né? Um jogo muito importante que eles têm, que é na Sul-Americana, né? Me fugiu o campeonato, né? Mas é na Sul-Americana que eles vão jogar. E o que a gente torce, o que o Inter tem que fazer, né, pra vencer o Melgar, pra fazer um bom jogo, nem tipo vencer, né, pelo menos empatar. O que tu ia falar? Te interrompi? Eu ia dizer o seguinte, nós dois, pô, tu gremista e eu flamenguista, então não é o que a gente torce. Não, mas entre o Melgar ele é peruano, né, se eu não me engano agora. Sim. Peruano. Entre um peruano e o Inter, eu torço pelo Inter, sinceramente, sendo gremista. Eu pra Sul-Americano, tô torcendo pro Atlético Goianiense ou pro Ceará. Estão jogando agora São Paulo e Ceará, né, no momento. Sim, né, segundo tempo já é 0x0 ainda, na casa do São Paulo. É bom pro Ceará esse resultado. Nesse jogo aí, pra quem não dá uma contextualizada, no último jogo da Sul-Americana era oitavas, né, agora é quartas. O Inter ganhou como é que eu vou dizer? Não foi um milagre, mas foi um jogo bom, eu quero dizer, né? Contra o... Sim. Agora não me recordo. Universidade Católica? Não. Universidade do Chile? Não. Colo-Colo. Colo-Colo era do Chile de todo jeito. Foi um jogo muito bom do Inter. O Inter que não jogou nada lá no Chile, né? E daí veio pra Porto Alegre, saiu perdendo, né? Daí todo mundo pensou, foi-se, né? Porque tava 3x0 no agregado. Mas não, o Inter teve forças, foi lá, virou o jogo lindamente, né? Que virada bonita aquilo lá. Que lá é bonito de ver. Mas a gente torce porque o Inter não sofra tanto, né? Que pelo menos empate lá. Pra chegar em casa mais tranquilo pro torcedor, pra ele não infartar no estádio, né? Provavelmente dito. Tu tem uma coisa pra dizer desse jogo, Daniel? Não, eu acho que o Inter vai jogar mais ou menos. Eu não sei se tem altitude envolvida nesse jogo. É possível, porque é Peru, né? Sim. Peru Mas eu acho que, na minha opinião, vai ser um jogo difícil, mas que o Inter pode vencer por uma diferença talvez pequena. Sim. Dizer a opinião, o Léo não pôde estar presente hoje, mas ele mandou uma mensagem que eu vou transmitir aqui. Vou resumir o que ele falou. Ele escreveu um texto bonito aqui. Não sei se ele vai estar vendo aqui, mas ele escreveu um texto bonito. Não, se ele escrevesse isso pra uma namorada, era capaz dela nem perceber que tava falando de futebol e dizer que ama ele. Exatamente. Não, tu já viu aqueles vídeos de que os caras, tipo, eles vão narrando gol, assim, daí eles mandam pras gurias no Instagram? Daí as gurias ficam, what? O que é isso? Não tinha visto, não. Se ele escrevesse isso pra uma guria, era capaz de conquistar. Resumindo. Mas o Léo disse que pra não se repetir o que aconteceu com o Colo-Colo, que não conseguiu encaixar um jogo bom fora de casa, pra poder vir melhor pro Beira-Rio, né? O Léo acredita que o Inter possa vencer os 2 jogos, né? Que o Inter é mais time pra ele que o Melgar. Eu também acho. É mais time que o Melgar, com certeza. É completamente possível. Assim como também é possível o Inter, né, ferrar com essa fase. Sim, também é possível, sim, é verdade. Mas torçamos pra que o Inter vença o Melgar. Eu torço pro Inter ganhar, como gaúcho, eu torço pro Inter ganhar do Melgar.
Mesmo sendo gremista, né? Eu torço pelo Inter, nesse caso, né? Cara, se for Grenal... O que o Inter precisa manter as coisas boas que acontecem em vários jogos. Hoje em dia eu ia dizer alguns, mas já são vários, já tem vários jogos que ele anda jogando bem. Sim. Só que ele tem que repetir isso sempre. E de vez em quando ele inventa de não praticar um bom futebol. Sim, é verdade. O Inter tem que manter, vamos dizer, o equilíbrio, né? Agora me foge a palavra, mas a sequência de bons resultados, né? Isso aí. Mas, enfim, agora falamos do Inter, vamos falar agora do Grêmio. O Jeromel, o fim da novela, né? Que tá há meses já se desenrolando essa novela do Jeromel e do Kahneman. O Kahneman não se tem notícia ainda se vai renovar ou não. Acredito que vá, mas não se tem nada oficial ainda, né? Mas o Jeromel assinou, né? Então já é metade da dupla já tá garantida, né? Vamos dizer, pra mim o Jeromel ele nem joga mais tanto que jogava quando veio pro Grêmio. Óbvio, né? Ficou mais velho, não vai jogar tudo que jogava, né? Isso é óbvio. Mas vamos dizer, o Jeromel, o Kahneman é mais que o Jeromel nesse sentido de liderança, né? Eles têm um papel muito importante no vestiário, né? E eles jogam, vamos dizer, um nível muito bom ainda pra idade deles. E pra mim, claro, eles são idosos não, né? Mas são mais velhos. Idoso eu puxei. Eu tava vendo uma reportagem do jogador mais velho do mundo, né? Que é o cara que joga lá no Japão com 51 anos. 51 anos. E o cara tinha feito até gol agora com 51 anos na Série B do Japão. Bah. Mas aí aqui no Brasil não tem como jogar com 51 anos. Não tem como. Eu ia fazer uma comparação com o Walter, né? O Walter com o seu peso e o velho com a sua idade, mas não se compara, eu acho. Mas enfim, o Jeromel fechou. Eu acho que tem gente que discorda, né? Porque é velho, né? O Jeromel, e daí acho que não vale a pena renovar. Inclusive, essa era uma das dúvidas da direção, né? Mas eu acho que vale a pena, sinceramente. Pelo incentivo que ele dá no vestiário, né? Pra mim vale muito a pena. Tu tem essa opinião também, Daniel? O que tu acha? Olha, eu acho que vale a pena, mas eu também acho que o jogador, por causa do salário alto, eles acabam enrolando muito a aposentadoria e eles começam a se tornar oneroso para um clube grande. Por quê? Porque se o cara tá muito velho, o rendimento cai. Então ele tem que jogar em times menores onde se espera menos. Porque, por exemplo, o time do Grêmio, ele não pode ter na zaga, claro que com o tempo ele vai ficar mais no banco, é verdade, e todo time precisa de ter reposição no banco, mas, assim, o nível cai e o time não pode manter o cara no time só porque dívida de gratidão e quer que o cara se aposente ali. Então o jogador não pode forçar demais, tipo, eu vou me aposentar com 40 anos, mas tô jogando mal desde os 35, então não dá. Aí não tem como ficar no time grande, pode até ir para um time menor e segurar até lá. Mas, com quantos anos o Jeromel tá por enquanto? 37, se não me falha a memória. Então dá pra dizer que ele ainda joga bem pra quem tem essa idade, pô. Pode ir até os 40. Então é verdade. Principalmente com a fase que vai ficar um pouco mais no banco, ele vai aguentar chegar lá. Com certeza, né? O Kahneman ele já tá se lesionando mais, né? Acredito que seja pela idade, né? Acredito Pode eu. ser. Claro, o Kahneman ele é muito guerreiro, né? Ele se mata nos jogos, né? Mas... Se joga em muitos lances ele se joga, ele Sim. Entra mais bruscamente, então ele pode... O atrito que ele tem é maior tanto com a superfície quanto com outros jogadores. Exato. Ele vamos dizer, ele é... O Jeromel, ele se preserva mais O Jeromel é bom também, que nem o Kahneman, os dois têm o mesmo nível, né? Mas o Jeromel, ele se preserva mais em lances, né? Eu acho que ele se cuida melhor, na minha opinião. Mas enfim, esperamos que o Kahneman também feche, né? Pra continuar essa dupla, né? Mesmo que eles estão velhos. É sempre bom ver Jeromel e Kahneman jogando. O Kahneman já faz mais tempo que não joga de novo, né? Porque se lesionou. Mas a gente quer ver o Jeromel e Kahneman jogar por uns... Eu queria ver, pelo menos, por mais um ou 2 anos, pelo menos. Porque é uma dupla... pra quem é gremista, gosta muito de ver eles em campo, né? E o Jeromel disse que quer se aposentar no Grêmio, né? Ele falou. Sim. Quer encerrar a carreira no Grêmio. Eu vi hoje a entrevista coletiva do Jeromel, até um trecho. Ele disse que ele nunca, antes de vir pro Grêmio, ele nunca tinha ganho um título na carreira. E daí no Grêmio que ele foi ganhar título.
Mas aí também um pouco é azar do cara, né? Pô, que contrataiada ruim que ele pega. Não, mas Pô, os times dele claro que não ele, eram. ele também não veio tão velho, né? Pô, se ele tem. Ele veio com menos de 30 anos pro Grêmio, Ele veio com 28 anos. né? Então não tava tão velho ainda. Ele era um, vamos dizer, um gurizão, né? Era um gurizão na época. Com certeza amadureceu no Grêmio, né? Óbvio. E ele falando que ele deve ao Grêmio, o Grêmio também deve a ele pelos títulos, né? Porque ele tava presente na Copa do Brasil, Libertadores, né? O Grêmio ganhou. Sim. E depois de muito tempo, né? O Grêmio começou a ganhar de novo Mas, os mas títulos. eu vou dizer uma coisa, cara. Jogador de futebol deve ao clube. O clube dificilmente deve pro jogador. Por quê? Porque o título passa. O Grêmio de 2018 acho que foi um dos últimos títulos, tirando o Gauchão, né? Sim. Pois é, então assim, a dívida já tá. O Grêmio já tá precisando de outros títulos já. Então, não tem dívida com ele. O jogador ganha bem, ele ganhou a Libertadores, mas foi pago para ganhar. Então, assim, claro que o Grêmio tem que ser agradecido, a torcida vai ter memória, né? Como diz o Cafu, não existe ex-campeão, campeão uma vez, campeão para sempre. Então, assim, mas assim, dizer que o Grêmio tem uma dívida, não tem não. O dia que falar assim, não dá mais pro Jeromel, tem que botar outro. Sim, sim, eu concordo contigo, mas o sentido que eu queria expressar era. Eu acho que a torcida tem uma dívida maior do que o clube em si. Sim, Porque a torcida vive do título. O time, o clube vive de administração financeira, de pagar Sim, jogador, sim. essas coisas. Já a torcida não, a torcida vive da história do clube que é construída com títulos. Sim, mas o que eu quis dizer no sentido de gratidão do clube a ele, entende? Não, Sim, não só por sim e dívida, não, né? né? Por exemplo, a dívida que todo time tem com um jogador histórico, que alguns não devolvem, não são agradecidos, por exemplo, fazer uma despedida decente, se o cara quiser aposentar, né, possibilitar isso através de contrato, coisa assim. Se for um cara muito bom, manter dentro da estrutura do clube depois. Então, tem várias formas de um clube ser agradecido. A gratidão da torcida é diferente e ele vai ter mesmo que o clube não desse para ele a gratidão. Sim, é verdade. Mas enfim, o Jeromel é um craque, isso não tem dúvida. É um jogador histórico do Grêmio, né? Jeromel, Kahneman, todo mundo de 2017. Até o Luan, que não joga nada, é histórico. É histórico, de fato. Agora vamos passar para outro tópico. Esse tópico aqui, ele é interessante, porque essa frase aí que vocês estão vendo na tela é uma frase do Thiago Nunes. Pra quem não lembra, o Thiago Nunes era ex-técnico, foi técnico do Grêmio em 2021, até o final de 2021, se não me falha a memória. Ele treinou por uns 6, 7 meses, eu acho que o time do Grêmio. E ele não é muito lembrado porque no início foi bom, porque ele só pegava time fraco, né, no início. Daí todo mundo. Aí tem gente que ainda é grato a ele por alguma coisa, né? Mas ele só pegava o time fraco na época. E por mas isso que ele ganhava. o fato do Grêmio ter caído naquele ano mostrou que o problema não era o Thiago Nunes, né? Era todo mundo, principalmente o jogador. Sim. Naquela. Bom, não vou entrar no. Faltou muita vontade do elenco na época, né? Mas não vou entrar nisso, mas eu vou direto pra frase do que ele disse. Bom, vocês podem ler a frase, eu vou resumir. Pra quem não quiser ler, eu vou resumir também. Ele disse que o Grêmio, que na época, pra quem é gremista, até porque é colorado, presenciou isso daí, que o Inter há pouco tava reclamando do Daniel também, né, o goleiro, que ele tava dando umas frangadas, né, mas agora já não tá mais tanto, né, mas um tempo atrás estavam reclamando um pouco dele, e do mesmo jeito os gremistas reclamavam do Vanderlei, ex-Santos, né, que no Santos era um ótimo goleiro e no Grêmio não deu certo, né. E do Paulo Vitor, né? Principalmente o Paulo Vitor, que nós reclamava muito do Paulo Vitor, que ele era muito ruim. Tá louco. Ele errava muito nos jogos, né? E jogo decisivo, né? Ele errava. Isso que dava mais ódio, né? Nos gremistas. E daí o Grêmio tinha outros goleiros da base, né? Tinha Breno, tinha até o próprio Chapecó, né? Que hoje são os goleiros do Grêmio, né? Breno e Chapecó. Tinha também aquele Mejonaro, né? Que hoje nem tá mais no Grêmio. Foi emprestado, se não me engano, para um time do Canadá. Ele é até convocado para a seleção, o Mejonaro, que é um baita goleiro. Mas a direção do Grêmio não achava grande coisa, né? Aparentemente, porque não queria ele no Grêmio. Isso é interessante, né? De pensar. Empresário, isso é negócios. É negócio, assim.
E daí, na época, o Thiago Nunes disse que o Grêmio foi atrás do Marcelo Groi, né? O Groi é ídolo do Grêmio, né? Ganhou Copa do Brasil, Libertadores, né? Ele tem uma defesa muito bonita ainda na Libertadores, que ele pula, assim, né? Ele abre os braços, o cara na frente dele, né? Nem é 1 metro. Aquela defesa foi melhor do que a do Gordon Banks. De fato. Mas daí foi comparado a muitas defesas históricas aquilo lá, e o Thiago Nunes disse que a direção não teve interesse. Diz que não valia a pena. Eu discordo plenamente, né? Acho que todo torcedor discorde, né? E eu não discordo tanto, sabe? Porque, cara, jogador que vai pra Arábia, alguma coisa tem. Por que o jogador sai do futebol que funciona, como no Brasil, pra ir pra um futebol que é fictício, que é tudo dinheiro de petróleo e, tipo, não tem competição praticamente. Sim. É igual o futebol da China. O cara vai pra lá, tipo Oscar, assim, ó. Eu tô interessado em fazer o futuro da minha família, quero ganhar dinheiro, vou lá. Se tu quer jogar e se desenvolver, tu não vai. Sim. Então, assim, eu acho que o Marcelo Groi sabia que ele já tinha bastante tempo de carreira, né? Sim. E ele sabia que tava decaindo o rendimento. Mas, claro, provavelmente ele ainda era muito melhor do que os que tinha ali. Isso é evidente, né? Mas ele foi pra lá, segundo ele próprio, numa entrevista, né? Ele não disse com todas as palavras, né? Mas ficou subentendido, né? Que ele foi pra lá por dinheiro, né? Que ele queria... Porque ele já tinha... Acho que ele tinha 33 anos, né? Na época, quando ele foi pra lá. E daí ele já... O cara já tava ficando velho, né? E daí ele queria ganhar um pouco mais de dinheiro no final da carreira, né? Garantia o futuro da família, as gerações na sequência. É que é muito criticado até no Brasil, que muita gente acha desigual. Eu não vou entrar no mérito, né? Mas eu vou dizer o que um jogador disse, que o jogador ele tem dos 16 até os 30, dos 16 aos 36, né? Pra dar certo como jogador, né? Senão... E ele tem que estocar dinheiro, né? Porque ele não vai ter outra carreira no Brasil, né? Só que nos outros lugares é diferente, mas... Dá pra estocar dinheiro com salário de jogador? Com certeza. Dá. Pensa num jogador que ganha acima de 100 mil reais. O cara, em 3, 4 anos de carreira, ele consegue fazer um futuro. Consegue, sim. Claro. Isso que tem muito jogador que ganha mais que isso. Ele ganhava mais que isso, né? Só que, na verdade, o limbo do futebol, a maior parte ganha bem menos, na verdade. Né? Sim, a maioria A gente fala muito de Série A, Série B, mas se tu for ver, se tu contar todas as divisões anteriores, time semi-profissional que às vezes tem salário, tudo, tu vai ver que boa parte do jogador ganha quase nada. Eles ganham tudo menos de 2 mil, né? Enfim, agora eu não me lembro o nome, um cara que... O Cartolouco, se não me falha a memória. Cartolouco, né? O cabeludão lá. Ele falou sobre isso já várias vezes, que a gente fala que é um absurdo o salário dos grandes jogadores, né? Que eles ganham um monte e é desigual, não sei o que. Não vou entrar no mérito se é desigual ou não, mas ele fala sobre isso, se alguém quiser pesquisar no YouTube. Cartolouco, salário de jogador, pesquisa que vai achar. Enfim, esse é só pra mostrar isso daí pro torcedor. Que o Thiago Nunes falou, que tem gente que não acompanha, tipo, na mídia, e daí eu resolvi trazer aqui pra fazer a mão, né? Propriamente dito. E, enfim, vamos falar também do jogo do Flamengo, que ontem o Flamengo ganhou 2-0 do Corinthians, nós demos uma palhinha antes no início do programa. Mas esse foi o primeiro gol do Arrascaeta, golaço do Arrascaeta, inclusive. Golaço. Baita golaço, a bola fez o arco, né? É muito bonito esse chute. Teve umas imagens aí da Comebol TV, cara. Mostrou um gurizinho corintiano, parecia o 7-1 do Brasil. Tinha criança chorando, né? Que bancada, tudo. Só que o Piá chorou muito cedo, né? Chorou no primeiro gol do Flamengo. Daí foi demais, né? Eu lembro quando eu estudava. Eu lembro quando eu estudava lá no NASP em São Paulo. Eu tinha um colega de classe que era de uma dessas torcidas que aparece aí do Corinthians, acho que era camisa 12, uma coisa assim, não sei de qual, não lembro bem qual torcida que era. Só que ele ia nos estádios. E daí teve uma quarta de final, Flamengo ou oitava, agora não lembro. Flamengo e Corinthians. E o Flamengo fez 1-0 no Rio. E no segundo jogo o Corinthians abriu 2-0. E o Flamengo, naquela época, tinha o gol qualificado, né? Sim. O Flamengo foi lá e fez um gol. Daí disse que no outro dia tava o meu colega de classe numa capa de revista chorando na arquibancada. Tu já viu aquele vídeo do Fred, do Desimpedidos, quando ele não era famoso ainda, só que ele passou na TV? Nunca viu? Não, nunca vi, não. Que o Palmeiras, não sei se tu lembra dessa época, que o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e caiu pra Série B.
Ih, cara, faz tempo, hein? Faz Ah, tempo, ganhou, assim. deve ter, Daí ele se eu jogou não me engano, ganhou do Libertadores. Curitiba. Daí ele jogou Libertadores e Série B. E daí ele contando, né, o drama dos palmeirenses, que eles acharam, nós vamos ser o primeiro time a jogar Série B e ganhar Libertadores. Muito Como bom, se fosse cara. ganhar, né? Mas... Sim, e daí ele contando os times que tinha o Márcio Araújo, que era muito ruim o time, mas eles tinham esperança como torcedor, né? É muito engraçado ele contando. Os povos falam do Márcio Araújo, cara, mas o Márcio Araújo, se eu não me engano, ele jogou mais de 200 jogos por Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Sim. Esse lance aí do primeiro gol do Flamengo levantou uma leve polêmica. Pelo Tem bater na gente que mão. tá reclamando até hoje, né? Eu tava assistindo o jogo aberto, o Ronaldo tava falando que o Flamengo vai contratar o Bernardinho pra poder jogar vôlei. Mas se nós for ver o lance, não foi mão, porque... Deixa eu até voltar aqui pra nós ver na hora que bateu. Deixa eu ver se tem um pertinho. Aqui, ó. Esse aqui vai ser pertinho. Ó, Ali, aqui vai dar pra ver. Ó, tava colado. sim. Claramente colado. O pessoal da TV na hora falaram de como funciona a regra. Ó, Depois, hoje eu fui, né? Eu gosto de assistir narração de vários rádios diferentes, TV. E daí, na maioria delas, na verdade, nem houve reclamação. Por exemplo, eu vi na rádio do Craque Neto. O Craque Neto, na mesma hora, ele já estava avaliando a regra de acordo com a maneira correta mesmo. sim. Ele nem ficou xingando o juiz. Sim, mas é o certo, né? É ver a regra, não ficar... Mas aconteceu uma coisa, né? Cagando. Aconteceu uma coisa que quando os jogadores do Corinthians viram bater no braço ali do João Gomes, eles deram uma relaxada. Mesmo que aquilo ali durou quase que menos que um segundo, meio que eles afrouxaram, acharam que o juiz ia apitar alguma coisa. Sim, mas vamos dizer, tu olha o lance... Deixa eu até voltar aqui pra nós ver melhor o lance. Ó, se tu for olhar ao redor do cara, bateu nele, ninguém tava tão perto assim pra conseguir pegar antes do chute. Isso é verdade. O Arrascaeta teve... né? Foi muito rápido. rápido ele. É. Ele soube o que... Ele sabia onde tava e como chutar pra fazer o gol, né? Uma Da hora. coisa que eu vejo, principalmente na Rádio Energia 97, tem uma comentarista lá do corintiano, que ela sempre fala sobre isso, que você não pode ter desatenção. No jogo, você executa o que tem que executar, inclusive se o juiz apitar. Tu executa um pouquinho a mais após o apito, pra não acontecer nada de errado por engano. Sim. Até verdade, porque eu né? imagino que tem torcedor que leva apito pro estádio, pô. Sim, é verdade. Eles apitam pra confundir, né? Isso acontece mesmo. Agora que tu falou disso, de apitar eu me lembrei agora. Não sei como me lembrei disso, mas eu tinha uns 8 anos, me lembro. Daí eu lembro o Yuri Mamute jogava no Grêmio ainda. Isso faz muito tempo, tá louco. Mas o Grêmio tava jogando na Pra época... ti faz muito, pra mim não parece tanto. Não, mas pra mim é muito, né? Metade da minha vida, vamos dizer, né? Daí, tipo, o Yuri Mamute, ele saiu correndo, né? E daí daí eles continuaram... Acho que o Grêmio fez uma falta, se eu não me engano. O Grêmio fez... Não, ao contrário, o Grêmio sofreu uma falta, era a Universidade Católica que o Grêmio tava jogando contra ainda. Daí tinha um goleiro que ainda pegava a bola com a mão e se jogava pra frente. Já deve ter visto. Daí... Posso depois me lembrar. Daí tipo, deu a falta pro Grêmio e daí eles continuaram jogando, né? E daí eu me lembro que a minha mãe perguntou, na época tava eu, a minha mãe e o meu pai na sala. Daí ela perguntou por que eles continuaram jogando se o juiz apitou. Daí o pai falou ainda na época que é pra caso ser alguém da torcida, né? Sim. Isso acontece até hoje, né? Não sei como me lembrei disso, mas me lembrei. O segundo gol foi do Gabigol. Deixa eu até botar mais pra perto do gol dele. Também foi um belo gol que ele chutou e fez o arco. A bola fez menos o arco, né? Foi mais rasteiro. Foi menos bonito. Jogada do Rodinei ali pela lateral. Sim. E o zagueiro recém-contratado do Corinthians, Balbuena, pulou e não viu nada ali no meio. Escorregou. Sim. Esse Balbuena não é aquele que era do Santos? Não, eu acho que esse aí já teve no Corinthians antes já. É que eu me lembro desse Balbuena, né? Eu não lembro se esse cara já jogou no Santos, até porque o Santos nunca foi de ter uma zaga muito confiável. Sim. Mas enfim. Agora vamos pro nosso jumentômetro. Nossos palpites. O Daniel me ultrapassou.
O Daniel ultrapassou pra tua alegria, né, Daniel? O Daniel acertou 2 palpites na lata, Na né? mosca. Na mosca. E quase acertou o outro do Flamengo, que ele disse 4-0. E acho que foi os 86 o gol do Atlético Goianiense. Olhado no VAR, chorado o gol do Atlético Goianiense. Quase que ele acerta 3 Ah, aí. cara, não fazia a menor diferença, cara. Pra Tipo, mim tá fez. perdendo de 4-0 e 4-1. Pra mim também fez, esse é o problema. Fez diferença. Ainda bem, né? Eu acertei o Juventude também, né? Tu acertou do Juventude também, do Bragantino Juventude. Tu disse 1-0, ficou 1-0, né? E eu acertei o do Flamengo de ontem. Acertou esse do Corinthians, né, no caso. Esse do Corinthians e Flamengo que nós tava falando. Eu não acertei nenhum na lata, se eu não me engano, mas eu acertei todos eles, eu acertei e ganhei um ponto. Daí eu fiquei assim, no caso. O Léo tá com 26? O Léo foi horroroso, porque, tipo, ele acertou uns 2, 3, se eu não me engano. Não, ele acertou 2, eu acho. E ele ganhou Só o placar, 2 né? pontos, né? Só o resultado, não o placar. Ele ganhou só 2 pontos, eu ganhei 5 pontos. Sim. Não, 5 não, 4 eu ganhei. Eu devo ter ganhado uma paulada, porque só nos placar eu ganhei 6 pontos. Sim. Tu ganhou todos os jogos, tu pontuou quase. Menos o jogo que nós fizemos meio aleatório, né? São José e Figueirense, esse ninguém. Só esse o Léo ganhou ponto. Não, esse o Já Léo aconteceu? Não, esse tu ganhou um ponto. Tu ganhou porque tu disse 1-0 Figueirense. Ficou Então 3-2. eu ganhei ponto em todos. Tu ganhou ponto em todos. Eu achei que eu tinha ganho ponto em todos, mas não. Acho que eu sirvo pra alguma coisa. Pode fazer palpite nos sites de aposta, né? Sabe tua vocação, né? Vai saber. Pois é. Vai saber, mas enfim. Vamos para nossos palpites da rodada, né? Nós temos esses 5 jogos. Tem o jogo do Grêmio também. Já vamos dar o jogo do Grêmio primeiro. Deixa eu até ver contra quem o Grêmio. O Grêmio joga contra o Guarani. Eu só não me lembro se joga em casa ou fora. Deixa eu ver aqui rapidinho. O Grêmio vai jogar contra o Guarani e é tratado como uma decisão esse jogo ainda. É na sexta esse jogo. Depois de 10 dias sem jogar, o Grêmio vai ter um jogo. Mas Sim. enfim, vamos pros palpites. Guarani e Grêmio. Tu quer dar das honras, Daniel? Eu acho que eu vou de 1-0 Guarani. Tu vai no Guarani? Eu vou? Se tu disse Guarani e Grêmio, é lá na casa do Guarani, então. É na casa do Guarani, sim. Não, mas eu acho que esse jogo tem uma cara tremenda de empate, se fosse pelo que tava acontecendo antes. Mas eu vou botar fé. É estranho eu dizer isso, mas vou botar uma fé no Roger. Eu acho que os 10 dias de treino que o Grêmio teve, eu acho que vai ter servido pra alguma coisa. E o Grêmio vai ganhar 2-1 esse jogo. Então tá. Meu palpite. Esse foi um palpite arriscado meu, mas porque eu botei fé no Roger, né? O que vocês não viram eu fazer até hoje no programa, né? Vocês não viram fazer isso ainda. Daí o próximo palpite é do jogo decisivo do Inter contra o Melgar. Vou começar eu dando palpite daí. Esse jogo que é difícil dar palpite, né? É porque Sul-Americano e Libertadores é difícil dar palpite mesmo. Que é mata-mata, né? Pode acontecer. É muito diferente de fase de pontos corridos, né? Eu vou botar. Eu vou de 1-1 nesse jogo. 1-1 Melgar e Inter. E tu, Daniel? Eu vou de 1-0 Melgar. 1-0 Melgar. Agorinha tava todo mundo desejando sucesso pro Inter. Mas tem que ser realista nos meus pontos, né? Sim, eu vou com esse placar, por quê? Porque é fora de casa e eu não sei onde é, mas pode ser que tenha altitude envolvida. Exato. Por isso, eu ia dizer 2-1 por causa disso mesmo que tu falou, mas daí eu pensei, eu vou dar uma fé pro Inter, que o Inter tá embalado, né? Tá jogando bem os jogos. Eu acredito que eles vão pegar essa boa fase nesse jogo também, né? Aí eu vou dar uma fé no Inter, né? Merece um pouco também, um pouquinho da minha fé. Juventude e América Mineira. Daniel, dá tu teu palpite. 2-0 Juventude. Olha, esse foi certeiro, Daniel. Acho que nem os jogadores de Juventude acreditam nesse placar, eu acho. Mas eu tô pensando se eu vou na mesma boa fé que tu ou se eu vou na lógica, né? Eu vou 2-1 América Mineiro. Tô gostando de dar 2-1 os palpites nos nossos últimos palpites. Eu tô dando muito 2-1 os palpites. Eu tava olhando o histórico, eu dou muito 2-1. Mas, o próximo jogo é Fortaleza e Inter.
que vai ser no... É pelo Brasileirão Castelão. daí, né? Daí vou começar eu dando palpite. Nesse jogo aqui, o Fortaleza tá mal, né? Mas o Inter vai ter a Sul-Americana. Provavelmente o Inter talvez poupe jogadores, né? Nesse jogo. Então eu vou ser... Sei lá. Botar 2-2 nesse jogo. Eu ia pôr 2x1 Fortaleza. Como tu vai? 2x0 Fortaleza. 2x0 Fortaleza. Eu ia 2x1 Fortaleza, mas não sei se eles estão com toda essa fé. 2 gols de Pikachu. Pikachu. E próximo jogo do Flamengo, Daniel. Daí começa tudo no palpite, já que tem o time. São Paulo e Flamengo. Dá teu palpite, Daniel. Eu vou de... Pô, São Paulo, na casa do São Paulo. 3x1 Flamengo. 3x1 Flamengo? Na casa de Sim, São Paulo? o ano passado nós fomos lá e fizemos 4x0. É. Esse ano vamos dizer que vamos poupar jogador. Vamos dizer, se tu for pelo histórico, né? Aí até acho que pode ser. É que o São Paulo, ele não tá jogando nada, né? Ele eliminou o Palmeiras numa cagada tremenda na Copa do Brasil. Sim. Na Sul-Americana não tá jogando nada. No Brasileirão não tá jogando nada. Mas tem no momento tá ganhando de 1x0 do Ceará. Ah, tá ganhando. Mas igual, devia estar atropelando o Ceará. Pelo time que tem. Eu vou dar nesse palpite São Paulo e Flamengo. Eu vou no mesmo palpite que tu, Daniel. Uhum. Eu vou no mesmo palpite. Mas errar, nós erra junto. Mas erra junto nesse daí. Vou ir pela tua estrela, que tu tá estrelado nos jogos do Flamengo. Acho que nos últimos 5 palpites que tu deu do Flamengo, os 4 tu acertou desses 5, eu acho. É verdade, eu acho que foi por aí. Sim, porque tu tá... Eu acertei contra o Atlético Mineiro. Eu acertei, acho que contra o Curitiba. Contra o Juventude, eu acho. Cara, eu acertei uma paulada de jogo do Flamengo. Sim, tu acertou vários. Nos últimos 2, 3 programas, tu acertou vários do Flamengo. Vou na tua estrela, né? Próximo jogo, próximo e último palpite, Flamengo e Corinthians. Vou começar dando meus palpites. Nesse jogo, Flamengo e Corinthians. Eu acho que isso já é na Libertadores, só pra contextualizar. O Flamengo ganha de 2x0 o primeiro jogo, o Corinthians vai fazer um jogo mais duro, né? Ou vai ser que nem aquele jogo do Grêmio do Flamengo, né? Que o Flamengo vai atropelar. Complicado. Bucha. Mas eu vou de 3... Eu tô em dúvida entre 3x1 e 3x0. Vou 3x1. Vou botar que o Corinthians tem capacidade de fazer um gol. Cara, eu vou ser bem otimista nesse jogo. Vou botar 4x0 e eu vou botar o 0 porque eu tô confiando muito. A defesa do Flamengo se tornou bem sólida. Isso é fato. Então, aqui nossos palpites. Na tela, nossos palpites. Semana que vem vamos ver como é que fica essa tabela. Eu e o Daniel estamos só um ponto. O Léo que tá ficando um pouquinho mais pra trás, né? Lembrando que o Léo tá garantido caso o Léo vire, né? Ele é campeão direto, né? Daí não vai ter o super duelo no final do ano. Mas por enquanto tá entre eu e o Daniel, esse super duelo no final do ano. Agora que estamos falando de duelo, fui cobrado nessa semana, alguém me mandou um WhatsApp que eu botei tô botando meu telefone sempre na tela no programa, pra mandarem sugestões e opiniões, né? E daí eu até falo bastante dessas opiniões, né? E me cobraram que o Felipe ainda não pagou o castigo dele. Isso é uma verdade. Eu cobrei ele semana passada e ele disse que não tem amigo colorado. Eu acho que isso é uma mentira dele. O cara mora no Rio Grande do Sul, pô. Ele tá no Rio Grande do Sul, pois é. Ele só faz amizade com gremista, né? Supremacista gremista, né? Isso que é um cara ser preconceituoso de futebol, hein? Pois é. Mas enfim, esse corte, eu vou mandar esse corte do que eu falei agora pra ele, daí ele vai criar vergonha e vai tirar a foto. Vamos ver, até no mínimo esse mês ele vai tirar essa foto e será postado no Instagram, no dele e no da TV. Fiquem de olho no Instagram, inclusive. Enfim, agora, o que nós temos agora? Agora nós temos nosso joguinho de escudos que eu tinha prometido semana passada. Que time é esse? Eu vou explicar. Semana passada a gente fez um jogo de camiseta que não deu muito certo, né? Não deu muito certo que eles viram aqui os nomes, mas alguns eles viram, outros eles até conseguiram errar depois ainda.
Mas hoje não, isso não vai acontecer, esse problema técnico, porque eu tenho escrito aqui os times, nesse papel aqui, na parte de trás. Aqui é os nossos. Coloca ele bem na tela, assim, ó. Aqui é os palpites que nós demos agora. Pra quem Ah, tá. Queria o nome dos times. Aqui não tem como ler que tá de lápis, né? Não tinha como tu ler. Já deixei de lápis de garantia. Eu pensei, vou escrever de caneta preta. Não, vou escrever de lápis que já fica apagado caso eu faça alguma cagada, né? Mas enfim, vamos pro. O que consiste? Tem o escudo do time. Eu ia dizer logo, mas é escudo. Tem o escudo do time e eu tapei. Eu deixei algumas rebarbinhas de nomes, né? Pra não ficar tão difícil. Tem time de todo que é lugar do mundo. Tem do Brasil também. Eu tinha falado que ia ser só até a segunda divisão, né? Mas eu agora que eu fui olhar antes de começar o programa, eu notei que eu botei 2 que não são da segunda divisão, mas eles são do Brasil e eles são muito conhecidos nacionalmente. Então, eu tenho certeza que tem chance de acertar. Então, eles valem de qualquer jeito. Então, eles têm que o Daniel tem que acertar de quem é o escudo sem ter o nome, né? É bem autoexplicativo. Enfim, vamos pros palpites do Daniel. Que time é esse, Daniel? Eu posso dar uma dica por clube. Fala aí. Esse aí é de Portugal, esse time. Cara, não ajudou muito, mas eu vou de Braga. Braga? Será Braga? É Braga, Daniel. Parabéns. Acertou. Estou acertando. Eu não vou botar o nomezinho escrito na tela, porque eu achei inseguro eu botar de novo. Vai que eu faço uma coisa errada, né? Daí eu vou falar mesmo o nome. Mas esse é o Braga. Depois eu vou passar os escudos revelados, né? Pra vocês verem os escudos revelados. Mas esse é o Braga. Eu posso até botar na tela aqui. Ó, Braga. Uhum. Sporting Clube Braga. Não tem como confundir com o Sporting, né? Porque é verde o escudo, né? Sim, sim. Próximo clube. Eu deixei umas rebarbinhas, como pode ver. Pode ver que ele é um time que tá escrito em inglês, né? Mas qual é a dica? A dica é... Nós falamos disso no programa passado desse time. Eu falei. É uma boa dica. Falei semana passada desse time. Nossa. Eu ia dizer outra coisa agora, mas não posso dizer, que senão vai ficar fácil pra ti. Cara, já começou o erro por aí já, mano. Já vou errar o primeiro, eu acho. Ele é um time... Não, eu não posso dizer de que país é, que senão fica muito fácil. Né? Tá escrito em inglês o negócio? Sim, mas pode ser da Inglaterra, pode ser da Irlanda, pode ser... Eu tô achando que ele é dos Estados Unidos, cara, só que eu não tô lembrando a porcaria do nome. É dos Estados Unidos, isso tá certo. Ai, cara. Eu não vou conseguir lembrar o nome do negócio, meu brother. Pros nossa audiência que acompanha, eles estão roendo unha agora. Os que lembram, né? Que nós discutimos disso semana passada. Quando nós debatemos do futebol do soccer americano, né? E nós falamos desse time. Eu falei. Eu não vou lembrar o nome do time, não, tá? Esse tu não sabe? New York alguma coisa. Não é. Esse tu errou feio, inclusive. Qual Charlotte FC, o clube. Charlotte FC. Charlotte FC. Eu falei ainda que ele só tem 1 ano esse time, né? E ele ganhou do Chelsea, né? Na Europa League. Charlotte FC. Próximo clube, esse aqui também tu não vai acertar. Esse eu duvido tu acertar. Esse eu posso então dá a dica. Esse eu posso dar dicas e dicas tu não vai acertar. Esse é um daqueles bem difíceis que eu falei, que eu ia pôr. É da França esse clube. É da primeira divisão? É da primeira divisão. Tava na primeira divisão. A última vez que eu vi. Deixa eu até ver aqui se ele tá na primeira divisão, mas eu acredito que sim. Esse é mais difícil. Esse eu duvido que tu acerte, mas... né? Eu também duvido. É da primeira divisão. Eu também duvido. Eu vou chutar no Rennes. Rennes. Errado, Daniel. Vai jogar sábado contra o Paris Saint-Germain, se não me engano.
Deixa eu botar Ele é o Clermont. 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 Não era fácil mesmo. Era difícil, esse era difícil. Próximo clube. É o Ibis. Ah, esse foi ligeiro, né? Esse que eu disse que não é nem da Série B, mas eu sabia que tu ia saber esse daí. Pois é. Deixa eu ver se tu acertou. Tu acertou o Braga e o Ibis até agora. Pra quem não sabe, o Ibis foi eleito o 50%. pior time do mundo, né? Ele é famoso nas redes sociais por conta disso, né? E eles gostaram ainda. Sim. Tá aí o Ibis na tela. Esse é o próximo clube, Daniel. Deixa eu só ver se é o certo. É o certo. Esse é o próximo clube. É o Leicester. Esse time eu sempre tive Leicester. dúvida de como fala o nome dele. Leicester. Vamos falar de um jeito, mas tá certo, Daniel. Acertou. É o Leicester, sim. A Raposinha entregou o negócio. A Raposinha entregou. Eu botei uns que acertáveis, né, também, né? Porque lá na Inglaterra eles chamam o Leicester de Fox. Fox, assim. É verdade, sim. Próximo clube, na tela. Esse time joga Champions League, essa é a dica. Meu Deus, ele joga Champions League? É, Europa Champions League? Champions League. Às vezes Liga Europa, mas normalmente ele joga Champions League. Eu posso dar eu posso dar uma dica, só que eu creio que se eu der essa dica, tu acerte muito fácil. Eu acho que não, mas sei lá. Mas eu posso dar a dica se tu quiser. Manda bala. No nome dele tem a capital de um país europeu. Não ajudou tanto assim. Não ajudou tanto. Não, mas vamos achei pensar. Eu achei que ia ajudar muito. Palpite. Mas pelo jeito não. Não é um palpite que vai dizer, nossa, que ajuda, mas ajuda bastante. Pelo jeito esse país também não é muito conhecido. Qual é teu palpite? Cara, eu não tenho, na verdade. Eu tô achando que essa letra aí parece um A, mas não tá me ajudando. Eu nem sei se é pra ser uma letra, eu acho que é só parte do escudo. Então eu não vou saber dizer. Não sabe dizer? Não. O país, ele tá bem famoso, inclusive. Lokomotiv Moscou. Não. O país tá famoso, Não né? Isso não dá pra negar. Sim. Enfim, esse aqui é o escudo do Lokomotiv Moscou. Ele não tem escrito o nome, né? Não, eu nem sei porque eu botei a revelação, né? Então por quê? Mas esse aqui é o próximo escudo. Qual é a dica? Esse aí eu olhei, eu pensei, é o Novo Hamburgo. Não tem como não ser o Novo Hamburgo, mas não é o Novo Hamburgo. Ele é da onde? É europeu. Europeu. Da parte báltica da Europa. Báltico. Nórdica. Báltica também serve. Nórdica. Nórdica, da parte nórdica da Europa. É o Malmo? É o Malmo. Será? Não sei, eu tô dando palpite. É o Malmo. É o time que revelou o Ibrahimovic. Sim, exato. Deixa eu até anotar aqui que tu acertou. Depois vamos ver quantos tu acertou, né? No início do programa, eu achei que tu ia acertar no máximo 5, né? Vamos ver se eu tenho razão, né? Vamos pro próximo. Esse é o próximo clube. Esse também é mais difícil. Tá em inglês, né? Pode ser uma dica. Se eu dizer o país, tu vai acertar fácil esse daí. Olha. Não sei. Esse eu sei que tu sabe. É um dos maiores clássicos do mundo. Essa é a dica que eu posso dar. Ajudou pra caramba. Um dos maiores clássicos do mundo. Tá no top 10. Já foi top 1, que eu saiba. Não ajudou nada. Não ajudou Negócio nada. de top 10, top 1 aí no meio. Vou dar outra dica. Eles têm a torcida muito apaixonada. Ué? Não tem nem ideia. Cara, eu não tô querendo abrir mão do negócio ainda, mas
Mas que tá essa história de clássico e torcida apaixonada. Sei lá, eu vou de Rangers. Rangers. Será Rangers? É Rangers. Parabéns, Daniel. Na verdade eu podia ter acertado mais rápido, velho. Sim. Eu tô jogando minha carreira no PES com o Rangers. Deveria ter acertado mais rápido, né? Ai, ai. Mas, enfim, vamos pro próximo clube. Penúltimo clube, Daniel. Penúltimo escudo. Esse tu Já vai tô saber. quase me decepcionando. Esse tu vai saber, esse daí. Eu acho. Esse não é difícil. É aqui do Brasil, né? É do Brasil, sim. Caraca, moleque. Esse, vamos dizer, ele... A minha geração não acertaria, mas a tua acerta. Pois é, mas tá me zicando esse negócio aí, mano. Parece que eu, né, vi ele várias vezes e não tô lembrando que time que é. Tu viu, eu nunca vi. Não, ver eu vi, né, mas... Tu viu bem mais do que eu. São Caetano? São Caetano, será São Caetano? Esse teu palpite? É. Palpite final de Daniel. São Caetano, Daniel. Ah, eu vi muito, cara. Esse time aí, pô, foi finalista de Libertadores, se não me engano. Sim, e hoje nem sei de onde se encontra São Caetano. Hoje em dia. Mas enfim, último palpite, Daniel. Último palpite. Esse aqui talvez tu saiba, porque esse aqui é fácil, né? Tem as letras dele, né? Eu vou de Young Boys. Young Boys. Young Boys. Será Young Boys? É Young Boys. Eu fui bem, velho. Essa era o efeito sonoro ideal. Os aplausos. Parabéns, Daniel. Tu acertou. Deixa eu ver quanto tu acertou, né? Pra quem tá assistindo, deixa eu botar meu número na tela aqui, rapidinho. Telefone. Aqui, ó. Esse meu telefone, me mandem no WhatsApp. É 51 meu número. Não é 55 ainda, é 51. Me mandem no WhatsApp quantos vocês sabiam. Pra ver se o Daniel tá na média ou se ele é acima da média. Enfim, pra mim. Vai ser dito no próximo programa. Deixa eu até ir mostrando já os escudos, né? Os revelados. Bom, bem que eu já mostrei os revelados, né? Mas deixa eu botar aqui pra ir passando no automático. Mas o Daniel acertou Braga, Ibis FC, Braga de Portugal, Ibis FC do Brasil. Não me lembro o estado do Brasil que é, mas é do Brasil. Leicester da Inglaterra, o Daniel acertou. Locomotive Moscou, tu errou. Charlotte FC, tu errou. Clermont, tu errou. Esse era muito difícil mesmo. Malmo FC, tu acertou. Esse eu achei que tu ia errar. Veementemente achei que tu ia errar. E Rangers, o Rangers da Escócia, o Daniel acertou. Esse tu acertou porque tu tá jogando PES, né, com ele, né? São Caetano do Brasil, tu acertou. Young Boys da Suíça, tu acertou. Não sabia que era da Suíça o Young Boys. Deixa eu até botar na tela aqui agora rapidinho, vai passando. Os clubes. Escudo revelado. Esse é o Braga, esse é o Charlotte FC, esse é o Ibis, esse é o Leicester City, esse é o Lokomotiv Moscou, esse é o Malmo, esse é o Rangers, esse é o Young Boys, e é isso daí, os palpites. Esses são os palpites. Agora vamos para o encerramento do programa, né? Nossos caras estão na tela. Agora aquele momento de encerramento do programa que a gente pega e escolhe uma língua para nós dizer tchau ou até logo. Eu nem tinha escolhido ainda, oh meu Deus. Não, mas isso pode ser agora, escolher. Isso é tudo ao vivo, sem planejamento, que é bucha. Não, mas tradutor, para quem nunca jogou, para quem nunca assistiu nós jogando esse jogo, a gente escolhe uma língua, como é o encerramento do programa, a gente diz tchau nessa língua. Então, o Daniel vai escolher uma língua, tem que adivinhar. Se acertar, ganha um ponto no nosso jumentômetro. Que um ponto hoje pode ser decisivo, né? Porque eu posso empatar contigo na liderança. Pensando nisso agora. E... Sim. Enfim, eu vou escolher aqui a minha língua. Eu também não tenho nada escolhido, Daniel. Eu sempre escolho na hora. Eu vou pegar... A gente pega do tradutor na hora
uma língua, né, de algum país, e daí a gente fala ela. E daí, às vezes, a gente põe o som falado também do Google Tradutor, mas a gente faz pela criatividade, geralmente. Que é mais legal, fazer pela criatividade do que pelo Google Tradutor. Enfim, tu já achou o teu, Daniel? Ah, não, agora eu lembrei que não posso usar essa língua aqui. Tá, eu já achei o meu, eu vou falar já, enquanto que tu vê o teu. A Manda bala. língua, tchau, nessa língua se diz Palan. Palan. Pa-a-lan. Se escreve P-A-A-L-A-M. Palan, 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 Meu amigo, não, nem me complica. Palan. É, Posso dar uma dica nesse? Muita coisa vem de lá. muita coisa vem de lá, putz, grito. Não, tipo, muita coisa que a gente compra vem de lá. Então eu vou de chinês. Não tem como, né? Não ia. Não, tão fácil não ia dar dica, né? Também. Vou te deixar dar outro palpite. Que tu foi muito inocente no teu palpite. É... Pô, muita coisa vem de lá, mano. Muita Pelo coisa vem amor- de lá. Tu foi muito seguro na China. Palan. 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 Tá difícil. É um país asiático. Nisso tu tinha razão. É. Mas aí que tá o problema, né? Não Asiático basta- ou Oceania. Agora não me A lembro. Ásia tem umas 500 coisas lá, mano. Sim. Mas eu vou de Filipinas. É da Ásia ou Oceania. Se eu não me engano, Oceania. Agora pensando melhor. Da Oceania. Não, ou Ásia ou Oceania, não tenho Ou certeza. Ásia ou Oceania. Eu sei, é Sudeste Asiático, é isso que tu quer dizer. Sim, é. Mas. Tu tinha dado um palpite Tá, eu- antes? Hã? Tu tinha dado um palpite antes já? Ou Eu aquele... tinha dado Filipinas, mas. Acho que eu vou mudar. Eu vou de Indonésia. Indonésia? É. Uma ilha da Filipinas. Vem muita coisa da Indonésia mesmo. Mas a língua é da Filipinas. Tu ia acertar se tu não muda. Caramba, mano. Deixa eu ver aqui uma. Aqui eu usei o meu jogo psicológico. Que eu ouvi tu falando Filipinas. E daí eu fui falando. Ou é da Ásia ou é da Oceania. E daí tu mudou teu palpite. Que eu fui maldoso. Então eu vou falar a língua que eu escolhi aqui. Eu não vou nem conseguir soletrar depois ela pra você. Tá. Só fala. Mas é mais ou menos assim, ó. Do Pubachenia. Pupatania. Já que tem um jogo que eu jogo, que os caras falam Eu não isso. vou. Pois é, eu não conseguiria soletrar como se escreve na língua. Eu consigo soletrar em português. Pode soletrar. Que é DOPOBACHENNYA. NNYA. Isso é da Ásia também, né? É da Europa. Europa? Nossa, mas aí... Eu tinha um palpite da Ásia, agora Agora não tem mais. Agora eu não tenho mais. Tem C cedilha nessa palavra? Que eu não me lembro. Não. Não. Então não... Turquia não é que eu ia dar meu palpite. Eu vou de... Pá. Albânia? Não sei. Macedônia? Não, não é. Não? É Ucrânia. Ucrânia, nossa. Era fácil essa, era fácil. É, eles têm aquele alfabeto diferente, né? Que é o Cirílico. cirílico que fala. É cirílico. Eles querem mudar o alfabeto deles pro nosso, né? Eu vi documentário já sobre isso, que eles querem mudar pro nosso porque eles são meio desconectados do mundo por causa disso, né? É, se imagina. Pô, só a Rússia que eu acho que não quer. Não, mas vários, vamos dizer, os chineses também, eles teriam que mudar o alfabeto, né? Se tu for ver por isso, né? Mas enfim. Vamos encerrar o programa. Ninguém acertou a língua. E o Daniel que teve um bom aproveitamento no joguinho dos clubes. Tu só errou 3, Daniel. Eu imaginava que tu ia acertar no máximo 5. Mas tu foi muito bem. Eram 10? Eram 10, né? Eram 10. Então eu fui bem. Sim, no próximo programa, acho que provavelmente o Léo participa. Aí nós vamos fazer o que tu quer fazer, Daniel, de joguinho? Pra vocês adivinhar.
Tua Mas, ideia. cara, qualquer coisa aí serve, né? O próprio. As camisetas, os escudos. Mas é que não tem muita coisa de futebol que dê pra Eu tenho, usar imagens, né? eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Hum. Mas eu diria que é difícil daí. Mas é legal, é legal. Eu tinha pensado duas coisas. Uma eu pensei agora. Você, para quem tá assistindo, deixa eu até botar na tela o meu telefone de novo. Meu telefone, deixa eu mudar aqui rapidinho. Esse é meu telefone, que tá na tela. Mandem sugestões de joguinhos pra nós fazer, porque eu não consigo ter tanta ideia assim também. E eu já fiz muito joguinho, eu já fiz uns 20 joguinhos, acho que desde que a gente tem o programa, né? E toda semana eu crio um novo, né? Mas eu tive duas ideias. Um fazer, tipo, charada de time, né? Daí, tipo, o Messi jogou lá, o Neymar e o Soares. E daí, tipo, é o MSN, né? O trio, e daí tu tem que ligar, Ah, adivinhar o time, essas adivinhar coisas o e tal. time, né? Eu Ah, show pensei de bola. isso. E daí também pensei mostrar a escalação do time na tela, titular. E daí vocês adivinhar o time. Esse também é legal. Também, Esse também é legal. também. E isso tu pode fazer não só pro time atual, mas times anteriores. Sim, mas Tipo, é a ideia. essa era a escalação de tal time, Sim, sim. em tal ano. Daí o cara tem que adivinhar o time. Sim, eu vou fazer no máximo do ano 2014 pra cima. 2014 pra cima eu acho que é justo, né? Porque eu e o Léo, por exemplo, acho que a gente nem acompanhava futebol antes disso direito, eu acho. Não, sim, mas, cara, só de tu acompanhar programas de futebol, história. Por exemplo, se um cara falar a escalação do Santos de Pelé, muita gente acerta. É, sim, é A verdade. escalação do Real Madrid da década de 60, que ganhou um monte de Champions. Tem uma galera que acerta. Sim. Então Outra tem ideia. muitos times, por exemplo, os Milan dos anos 90, uma galera acerta. É. Porque tu vê 2, 3 jogadores juntos, tu já sabe, é daquele time. É, daquela geração. É, sim. Outra ideia que eu tive agora é. Agora me fugiu. Me fugiu a ideia, mas nos próximos programas talvez vocês vejam o joguinho porque eu vou me lembrar até lá. Mas enfim, mandem pra aquele número que eu botei há pouco, é 51998125178 o número. E mandem ideias de joguinhos pra nós fazer. Teu joguinho pode aparecer aqui. Eu cito teu nome, inclusive. Se tu tem empresa ou algum negócio, eu até cito teu nome aqui. Se tu der uma boa ideia de joguinho. De recompensa pra boa ideia, né? Fazemos o merchan. Fazemos um merchan. E enfim, é isso daí. Até semana que vem e tchau.